Gosto muito dessa personagem, a She-Hulk, né? Eu ainda não assisti a série dela, mas eu dou o maior valor, eu gosto muito dela por causa dos jogos da Marvel do Playstation 3 e do Playstation 4, né? Eu gosto muito de jogar com ela. A She-Hulk, dou o maior valor pra ela. Então assim, eu não assisti ainda a série da She-Hulk, mas o que eu ouvi falar é que ela é uma série muito engraçada, né? Como mencionei, típica aí dos personagens da Marvel, né? Tem mais humor do que ação. Então assim, eu queria fazer um vídeo mostrando já os quadrinhos da Marvel, o antigo do Homem-Aranha que eu tenho junto com os mais recentes. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiramente os quadrinhos que eu tenho antigos do Homem-Aranha dos anos 2000. Mostrar só isso aqui pra vocês verem mais ou menos, que eu vou mostrar aqui como é, e vocês vão ver como é que eram os quadrinhos dos anos 2000, né? Uma diferença aí para os quadrinhos já atualmente. E depois eu faço um vídeo mostrando esses quadrinhos mais recentes, os dela, os outros personagens da Marvel, que eu tenho alguns quadrinhos um pouco mais recentes. Então vamos fazer um vídeo aqui mostrando primeiramente os quadrinhos antigos da Marvel, do Homem-Aranha. Então assim, ainda planejo assistir a série da She-Hulk, porque eu gosto muito dela, da prima do Hulk, né? Mas como mencionei, o que eu ia falar da série dela, que a série dela tem mais comédia do que ação. Da época da Marvel dos anos 2000. Deixa like aí, se inscreve no canal, galera. Gabriel mexe os bonecos, vamos lá pro vídeo, galera. Mas olha só, aí a galera vai ter uma nostalgia, quem se lembrar. Como eram mais ou menos os quadrinhos aqui dos anos 2000. Esses aqui são alguns que eu tenho que foram da minha época, né? Que também sobreviveram ao tempo e espaço. Os multiversos, e estão aqui. Olha como é que eram os quadrinhos antigamente dos anos 2000. Depois teve uma modificada, né? Veio alguns quadrinhos mais recentes que eu também irei mostrar aqui, que já foi mais ou menos dos anos, chegando para os anos 2010, mais ou menos de 2005 para 2010. Mas assim, os antigamente, os raízes dos anos 2000, olha só como é que era mais a estrutura aqui. Pode-se dizer que nessa época que eles estavam tentando modernizar os quadrinhos, né? Aqui não se falava tanto em Vingadores, nem essa história do Homem-Aranha fazer de tudo para poder se juntar aos Vingadores, não falava tanto aqui. Aqui geralmente cada herói era individual, quem aí lembra, né? Nessa época aqui nos anos 2000 não se falava nisso, do Homem-Aranha entrar para os Vingadores. Nessa época que cada herói era individual, tinha sua história própria nos seus quadrinhos. Tem até aqui umas fotos antigas, ó, para eu mostrar. Tem até na época um que eu me lembro muito, nunca li ele, mas eu me lembro, quem aí lembra desse quadrinho, que era, a capa era Batman, o traidor, que tinha todos os super-heróis como tivessem sido derrotados, e o Batman no meio, como se o Batman tivesse traído todos os super-heróis. Claro que já se falava do Dr. Destino nessa época aí, né, o vilão. E o volume 3 aqui, que ele tava lutando, né, com os esmaga-aranhas aqui, né. Então vamos olhar, olha só como é que era mais ou menos a estrutura do quadrinho dos anos 2000, Aranha dos anos 2000. Quem lembra mais ou menos da estrutura desses quadrinhos aqui, olha só. Tem aqui uma propaganda também do Justiceiro, né? Volume 7. Os quadrinhos do Homem-Aranha dos anos 2000. Eles botavam aqui como se fosse o Homem-Aranha com algum personagem, né? Ou só Homem-Aranha, botavam aqui Homem-Aranha, o volume era aqui. Aí aqui tem alguns personagens que apareciam aqui, né? Algumas coisas que eles colocavam aqui, que se passava dentro do quadrinho. Como aqui que ele colocou Doutor Destino, Torneio de Campeões, todos os heróis em combate. 7 histórias, 160 páginas. Aí aqui, olha só aqui como é que eram antigamente os quadrinhos, quando você abria, ó. Eles botavam aqui como se fosse algumas fotos com algumas características, né, dos personagens que apareciam aqui nesses quadrinhos, aqui ó, Homem-Aranha, Doutor Destino, um dos alienígenas que aparecia aqui, né, essas mulheres aqui, super heroínas que apareciam aqui nesse torneio de campeões. E aqui começava a história, olha só como é que era mais ou menos aqui a história, ó. Como é que era mais ou menos aí os quadrinhos da Marvel dos anos 2000. Quem lembra aí? Olha como é que eles botavam a Mary Jane aqui nos anos 2000, galera. Como é que eles botavam a Mary Jane nos anos 2000, ó. Os quadrinhos da Marvel tinham a mente aberta aí, ó. Aí tem aqui, ó, aqui é mais ou menos, pelo que eu entendo desse quadrinho aqui, o Homem-Aranha aqui
vai lutar com o Doutor Destino, ele vai no castelo dele, enfrenta ele e as máquinas dele, né? Típico aqui os super-heróis dos anos 2000, né? Os quadrinhos aqui do Homem-Aranha dos anos 2000. Como mencionei, esse vídeo aqui eu achei que ia ficar longo, então por isso que eu resolvi mostrar individualmente, né? Só os quadrinhos aqui do Homem-Aranha dos anos 2000 e depois eu mostro os mais recentes aqui. Esses aqui são bem antigos, né? Aqui ó, a She-Hulk até aparece nesses quadrinhos aqui ó. Do Homem-Aranha dos anos 2000, ela até aparece aqui também, ó, por coincidência, estava falando nela. Aqui já era o torneio de campeões dessa história aqui em quadrinhos, ó. O Hulk também aparece aqui, ó. O Hulk também aparece, ó. Junto com outros personagens aí, ó. Deadpool também aparece, ó. Homem-Aranha, volume 13, ó. Volume 13 tem até uma propaganda aqui, ó, dos computadores antigos aqui, olha só. Dos anos 2000, aqueles computadores dinossauros que tinham nos anos 2000, aqui a propaganda aqui nos quadrinhos do Homem-Aranha, ó. Na verdade aqui era para fazer uma propaganda do site da Marvel, né? O site oficial da Marvel está no Zip Kids. Aí tem quadrinhos online, games, notícias, personagens, enciclopédias, chats com artistas e fãs de todo o Brasil. Tudo grátis. Quem quiser pesquisar aí, se ainda existe esse site aí, o Zip Kids, né? Zip Kids, quadrinhos online, games, notícias, personagens, super-heróis. Na época dos anos 2000, nostalgia aí, né? No site aí dos anos 2000 aí. Aí olha só, abrindo aqui ó, quadrinho aqui do Homem-Aranha, a caixa. Há tempo que eu não li esse quadrinho aqui, me lembrar que esse quadrinho aqui, essa história aqui da caixa, que eu não me lembro exatamente como era. Uma caixa misteriosa que o Homem-Aranha tinha que desvendar. Aí tem aqui os personagens que apareciam, olha só o Ultron aqui nos anos 2000, né? Homem-Aranha, Esmaga-Aranhas, Thor, Ultron, nos quadrinhos aí dos anos 2000, ó. Aí essa história aqui, ó, a caixa. Aí passando aqui tem algumas fotos, ó, dos quadrinhos dos anos 2000 do Homem-Aranha. Quem lembra aí? Olha só. Volume 13 aí do Homem-Aranha. Quem acompanhou esses quadrinhos na época pode colocar também nos comentários aí, né? Se leu algum desses quadrinhos e se recorda dessa capa aqui dos quadrinhos, né? Dessa época aqui. Geralmente aqui também nesses quadrinhos eles misturavam também com outras histórias de super-heróis. Era bem típico aqui, ó. Olha quantos Ultrons apareceu aqui, ó. Volume aqui do Thor dos anos 2000, do Homem-Aranha, que eles repetiam, Superman, Batman aqui, ó. E a foto que eles botavam aqui, ó. Venom já vai entrar em cena nesses quadrinhos aqui, ó. Esses que eu irei mostrar agora já não são tão dos anos 2000, são quadrinhos que são um pouco mais recentes aqui, que foram mais ou menos aqui, chegando, né, para o final dos anos 2000, iniciando mais ou menos 2010, que aí veio aqui umas histórias que eles começaram a misturar aqui as histórias, né? Teve até uma versão aqui que eles botaram como se fosse o Venom, irmão do Homem-Aranha, nesse quadrinho que eu vou mostrar aqui. Mais ou menos eu vou ver aqui o ano, se eu não me recordo, acho que foi mais ou menos se iniciando nos anos 2010 aí. Esses quadrinhos do Homem-Aranha que o Venom era o irmão do Homem-Aranha. Esses aqui, ó, que não são mais tão recentes, claro, já faz bastante tempo, mas são mais ou menos já aí aqui, ó, modificando um pouco a estrutura dos quadrinhos, ó. Porque já tinha passado mais os anos 2000, né? Como já passou mais os anos 2000, iniciando mais ou menos 2010, começou mais a mudar um pouco a estrutura dos quadrinhos e hoje já está bem diferente dos quadrinhos que eram nos anos 2000. Mas então, essa história aqui do Venom, que eu li ele, pelo que eu entendi nessa história aqui, o Venom
era o irmão do Homem-Aranha nessa versão aqui dos quadrinhos. Tem até uma propaganda aqui, ó. O personagem aqui. Eles estão aqui para nos proteger, mas quem nos protegerá deles? O poder supremo. Marvel Max, uma história que inventaram aqui nessa época aqui, que tinha como se fossem os vilões, os super-heróis virando vilões. Especial Marvel Max. Aí aqui, capa, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o ano. Esse aqui já era da Panini. O Despertar do Monstro. O Venom era irmão do Homem-Aranha. Tem até uma foto aqui, ó, do VHS que eu tinha imprimido do Gibão. É só o Gibão Policial de Aço, a capa do VHS que eu tinha imprimido e tinha colocado aqui na revista, ó, Gibão Policial de Aço, aquela fita VHS do Gibão. Nostalgia aí. Tem aqui também, ó, uma propaganda aqui de uns mangás, ó, um romance condenado pelo ódio, uma época aventura de ficção científica, amor e guerra, a nova saga do Robotech. Era um mangá que tinha, ó, Robotech, propaganda do Robotech, um mangá que tinha aí, ó. Não lembro se esse mangá ainda existe, mas era mais ou menos dos anos 2000 aí, ó, Robotech. Aqui o Homem-Aranha começa com a roupa do Venom e depois o simbiose passa para o Ed Brock. Aí tem aqui umas propagandas aqui dos volumes anteriores, ó. Aí tem aqui, ó, o Homem-Aranha e o Venom Ultimate Spider-Man. Aqui era quando o Homem-Aranha estava utilizando simbiose para poder se vingar dos vilões. Então ele usava o simbiose e se transformava aqui no Venom. Quando chega depois, o Venom passa para o Ed Brock. Propaganda aqui dos quadrinhos do Hulk, ó. Hulk esmaga. Homem-Aranha aqui se encontrando com a Mary Jane aqui, ó. Um trecho aqui dos quadrinhos, ó. Antes de ele se transformar no Venom, Homem-Aranha se encontrando com a Mary Jane, ó. Aí tem aqui essa foto aqui, nessa foto aqui o simbiose já tinha entrado no Ed Brock, ó. Deixa eu ver. Aí tem a foto aqui que o Ed Brock com o Venom se encontra com o Peter Parker, o Homem-Aranha aí, ó, sem o traje. Aí aqui já é outro trecho do quadrinho, né? Tem a parte aqui da luta que eu já pulei, que aparece mais ou menos o Homem-Aranha pega o simbiose e faz aquele negócio que é a emissão de ondas, né? Aí consegue virar o simbiose do Ed e joga dentro de um negócio de petróleo. Aí o simbiose fica preso, mais ou menos uma coisa assim, para poder vir para o outro volume, pelo que eu me lembro. Aí aqui eles já passam para outra história aqui dos X-Men, que também tinha junto aqui no mesmo quadrinho do Homem-Aranha. A história aqui do Homem-Aranha também já é um pouco mais recente, desses anos aqui, 2010, aqui não aparece o ano, mas pela capa aqui, né, como já tem aqui os celulares aparecendo, aqui já é um pouco mais recente, né, já tem aqui algumas propagandas aqui do Madagascar 2 e a propaganda aqui do celular, ó. Então aqui já era uma história em quadrinho um pouco mais recente, né. O ataque ardiloso do Ameaça. Nossa, aqui é o ano de uma das histórias em quadrinho, então já dá para ter uma noção mais ou menos do que eu falei é verdade. 2009, uma história em quadrinho aqui da Marvel. Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Uma história em quadrinho que tinha aqui, ó. 2008, começando então
Então justamente esses quadrinhos aqui, esses aqui já estão mais ou menos em são do 2008 para 2010 mais ou menos, quando eles estavam modificando já a estrutura dos quadrinhos, né? Até chegar aos de hoje que já estão com a estrutura completamente modificada desses aqui dos anos 2010 e dos anos 2000. Ardiloso acho que era um vilão que tinha nessa época aí, né? Atualmente a gente não conhece ainda esse vilão do filme, mas eu acho que Ameaça era um vilão, aliás, não é Ardiloso, Ameaça. Ameaça era um vilão que devia ter nessa época aí, né? Olha como é que é. Ele é parecido com um Duende Verde, ó. Já aparecia aqui, né, algumas garotas que ajudavam o Homem-Aranha nessas histórias em quadrinhos aqui, ó. Algumas mulheres que ajudavam o Homem-Aranha nessa época aí, ó. Que tem várias super-heroínas no universo da Marvel, né? Ó, o vilão é esse aqui, o Ameaça, ó. Ele é parecido com o Duende Verde, esse aqui, ó. Trechos aí, ó. Dos quadrinhos dos anos 2010, galera. Nossa. Ele lutando ainda contra o Ameaça, ó. Homem-Aranha, quadrinho dos anos 2010, galera. Eles realmente mostravam alguns trechos, ó, dos próximos capítulos também aqui, já diferenciado. Como mencionei, ia modificando a estrutura que foi passando os quadrinhos tanto dos anos 2000 para os anos 2010 até agora. E aqui, né? Em quem você confia? Os quadrinhos da Marvel de 2009, né? Como mencionei, quadrinhos aqui de 2009 se encaminhando para 2010. Esse vídeo aí mostrando esses quadrinhos aqui antigos, né? Como mencionei, eu disse que queria fazer um vídeo mostrando ainda os quadrinhos antigos do Homem-Aranha dos anos 2000. Esses aqui foram alguns da minha época, principalmente esses primeiros que eu mostrei que foi dos anos 2000, e esses outros aqui, né? Que já foi se encaminhando para 2010, já são com essa estrutura assim um pouco mais atualizada, mas vocês viram aqui, né, como é que era mais ou menos os quadrinhos antigamente nos anos 2000, né? E agora realmente já está bastante diferente a estrutura dos quadrinhos, já modificou bastante aí os quadrinhos desde então, né? Quem acompanha aí sabe o que eu estou dizendo, né? Como mencionei, eu vou fazer os próximos vídeos também mostrando aqui alguns quadrinhos agora recentes do Homem-Aranha, dessas versões mais recentes, tipo a She-Hulk, que já é um recente, outra que é a Viúva Negra, outro que é o Thunderbolt, que são outros super-heróis aí que chegaram depois da época dos Vingadores, né, na história da Marvel, né, que vieram depois dos Thunderbolts, depois dos Vingadores. E o outro que é Zumbis Marvel, quem conhece aí esse quadrinho dos Zumbis Marvel, né, que é um universo paralelo em que todos os super-heróis viraram zumbis em outra realidade alternativa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mostrando esses quadrinhos antigos que foram da minha época aí dos anos 2000 e 2010. Espero que vocês tenham gostado aí, curtido. Acompanhe aí os próximos vídeos mostrando os quadrinhos aí um pouco mais recentes aqui do Homem-Aranha da Marvel, do super-herói da Marvel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí. Gabriel, mestre dos bonecos, e até o próximo vídeo.